Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Habitat Senai. Aos que nos veem aí através do streaming, boa noite. Eu tenho que ser sincero com vocês. A gente estava falando com a Cris aqui agora, né? Vocês podem estar de pantufa agora no quentinho, mas nós estamos tomando um vinho aqui também, né? Então também não está ruim. Sempre O tem vinho está Unos e o aquecendo bolo. nesse momento. Tudo bem, meu nome é Fabrício Luz, eu sou gerente executivo de tecnologia aqui do Sistema FIEP, SESI, Senai e EL. E dentro das nossas linhas de inovação está o Habitat Senai, o Habitat Corporate, que é onde a gente trabalha com a inovação aberta. Vou fazer um overview bem rápido sobre o que é esse movimento de inovação do Senai. O Senai é conhecido há mais de 80 anos como formação profissional. Então, a gente apoia a indústria num pós-guerra, lá em 1948, criando o Senai para que a gente fizesse uma transição de um país agrícola para um país industrializado, onde que precisava de uma mão de obra qualificada, inspirada no movimento alemão. Eu acho que está dando um retorno, né? Tenta com esse aqui. Tem os meus slides aqui. Agora melhorou o retorno, tá bom? Estão nos escutando bem? Se quem tiver online puder dar um joinha aí só para eu olhar, que eu estou vendo pela câmera. Tá ok. A princípio tá ok. Muito bem. Então, a gente traz esse movimento da educação profissional. Também não está passando os slides. Aqui, por que não? Mas não tem problema. Enquanto a gente vai descobrir enquanto está vendo os slides, eu continuo com o pitch aqui. Bom, durante 80 anos o Senai, através das indústrias, serviu o país fazendo formação profissional. Muitas vezes esses profissionais eles vêm de uma condição social de risco. Então nós tiramos pessoas que estão à margem da sociedade, fazemos uma formação profissional e as colocamos na indústria com bons salários e com emprego para que estejam colocadas a critério da sociedade. Bom, dentro desse movimento, lá por 2012, 2013, a MEI, Movimento Empresarial para a Inovação, que são as maiores indústrias do país, se reúne e fala assim, olha, a gente precisa de algo a mais, só a formação profissional não é suficiente para que as indústrias do país sejam competitivas. Inclusive, nessa época, eu conheci o Ângelo, que a gente começa com um movimento de inovação. A gente não basta só fazer formação profissional para a indústria, a gente precisa levar pesquisa e desenvolvimento para a indústria, montando a rede Instituto Senai de Inovação. Então, a CNI, junto com o BNDES, faz um investimento de mais 3 bilhões de reais em todo o Brasil, criando institutos de pesquisa que pudessem fazer o meio de campo entre a indústria e a academia. Porque no Brasil, todos sabemos que a academia conversa com muita dificuldade com a indústria. E aí entra o Instituto Senai de Inovação à luz dos institutos Fraunhofer na Alemanha, fazendo toda a questão do P&D para as indústrias. Só que só P&D, só pesquisa e desenvolvimento não basta para você ter competitividade e ter inovação. É preciso conexão e a gente vai falar aqui sobre isso hoje. A inovação ela vai muito além da pesquisa, a inovação ela vai muito além da tecnologia. A inovação é meio, a inovação não é fim. Então, para que você consiga levar a inovação até o final, até o cliente final, até as pessoas, que é para quem deve ser feita a inovação, é necessário muita articulação, é necessário muitas conexões. Então, para isso, foi lançado o Habitat Corporate, que é esse espaço onde a gente traz grandes empresas para que elas possam se reunir com startups. Não te cortando, mas já te cortando. A gente está parecendo cortado lá. Então, a gente vai ter que sentar, senão o nosso pessoal não vai nos ver. Olha, você troca comigo? Então, eu fico aqui no cantinho e eu vou dizer que pela primeira vez na vida eu fiquei cortado e eu precisei sentar, viu? Assim, não é comum isso no meu dia a dia. Então, a vocês que tiveram esse privilégio de me ver cortado, pareço alto, mas eu tenho 1,69 m e meio, tá? E o meio é bem importante. Então, gente, já finalizando aqui a minha fala, esse Habitat Corporate ele é um movimento evolutivo do que o Senai tem tentado trabalhar com as indústrias em inovação. Primeiro, a gente traz pesquisa e desenvolvimento, faz investimento em laboratórios, pesquisa aplicada. É necessário ouvir a dor das empresas e fazer com que as tecnologias sejam desenvolvidas aqui no país. É importante que tenhamos um país com uma indústria de alta tecnologia, porque sim, estados e países que têm uma indústria evoluída de alta tecnologia pagam melhores salários, têm menor desigualdade social. E a gente fez esse movimento e tem feito esse movimento.
mas uma indústria só, e não basta para a gente desenvolver uma cadeia, uma indústria sozinha inovando. Então, não adianta uma Renault, uma Volvo, uma Bosch, uma Klabin, solamente, né, desenvolvendo tecnologias e exportando. Para desenvolver um país, é importante que essas empresas se conectem, que toda uma cadeia seja desenvolvida. Né? A gente pode falar um pouquinho, e depois a gente vai falar sobre toda essa dificuldade de articular uma cadeia inteira, mas é importante que algumas empresas tomem a frente desse processo de inovação aberta, que é um processo difícil, que é um processo que exige desburocratização, que não pode contar com ego, né, que os CPFs têm que estar engajados em fazer inovação aberta, e esse espaço Habitat é para isso. É para empresas que têm coragem de fazer inovação aberta, empresas que têm pessoas que estejam dispostas a se conectar, abrir os seus desafios, né, ajudar o outro para que a gente tenha um propósito em comum. Esse propósito em comum é ter um país inovador, um país com uma economia inovadora. E aí vem o Conecta nos brindar com um evento aqui dentro que fala disso, que fala de trazer pessoas que estejam engajadas e a fim de fazer numa Curitiba com 10 graus, chovendo, aonde a gente está sendo aqui prestigiado nesse espaço que é para isso. Então, Sil, seja bem-vinda. Eu que agradeço você querer trazer o evento para cá e espero que tenhamos hoje uma noite muito frutífera para todos. Super, super obrigada, Fabrício. Acho que ele já começou a dar um spoiler do que a gente tem pela noite. Então, vamos só passar, se você conseguir me ajudar, então, contando um pouquinho o que é o Instituto Connect, tá? Então, o Instituto Connect surgiu há 3 anos, e ele fomenta e articula uma confraria de executivos. São executivos de vários estados, tem pessoas também dos Estados Unidos, enfim, e de vários segmentos. Então, quando a gente fala de romper mini-mundos, né, e um pouco disso é esse DNA diverso. Então, a gente está falando de pessoas de vários segmentos que se unem, a gente tem uma jornada de lifelong learning. O que são isso? São encontros online, na grande maioria, e a gente passou a fazer alguns híbridos, e num movimento articulado de outras atividades. Então, por exemplo, mentoria, né, para ONGs e startups sociais, a parte de board advisor para algumas parcerias tipo Cubo, e a gente está fechando uma aqui também com eles, na questão de aceleração. Então, uma série de outras coisas que a gente fala muito desse smart money, de colocar em prática e aprender com o outro, porque a gente acredita muito que a liderança não precisa ser solitária. Então, todo mundo fala, quanto mais sobe, mais solitário fica. Fica, mas talvez por opções de cada um, de não se conectar, não trocar figurinhas, de realmente não ouvir, não ampliar. Então, esse é um pouquinho do espaço, e por isso que a gente fomenta esse tipo de encontro. Por quê? Porque a gente sabe que a riqueza está nas trocas, nas conversas, nas interações, que vão surgir novos insights. Então, super, né, obrigado por terem vindo. Você coloca, por favor, no slide de... Pode passar. Porque o Fabrício não usou os slides dele. Pode não passar usei também. os slides porque a gente teve que improvisar aqui. Vamos lá. Pode passar que eu vou já na nossa apresentação. Então, falando um pouquinho das nossas trilhas, tá? Então, a gente está falando de uma comunidade de aprendizagem, a gente está falando de inspirar, e aí realmente esse papel de mentoria, de troca, de peer coaching, e também na jornada de experiências. Então, seja nos eventos, Outsummit, Gramado, Web Rio, a gente fecha parcerias, e aí, né, tenta articular comitivas e tudo mais para estar indo, né, participar dos eventos. Pode passar? Pode passar também. E aí, falando um pouquinho do nosso próximo encontro, vai ser online. A gente está falando um pouquinho de quem já ouviu falar do SXSW, que aconteceu lá em Austin, então é contar um pouquinho das tendências e tudo mais. Então, a gente tem uma Connect que foi, e mais um convidado que é o Flávio Pripas. O Flávio, acho que ele também deve conhecer, porque esse mundo de inovação é muito pequeno, né? Então, também vai estar com a gente no evento. Então, fica aí o convite para quem tiver vontade, acompanha aí as nossas redes para se inscrever também. Pode passar. E falando hoje, é tão horrível a gente ficar sem o passador, né? Que fica independendo de alguém, mas obrigada. A gente tem uma missão organizada agora para setembro, para estar indo em Israel. Então, alguns Connects vão estar indo e alguns outros parceiros da rede, justamente quando a gente fala de inovação, de ampliar fronteiras, descobrir. A gente já teve talks falando um pouquinho da cultura de inovação de lá. E, assim, é uma aula à parte para entender como que um país conseguiu ter o repertório que está tendo, né, com as dificuldades que eles têm. Então, é algo bem bacana também. E hoje, quando a gente está falando de aprender, é muito nessa jornada, né? O que a gente tem feito algo novo pela primeira vez? Então, assim, viver novas experiências, conectar com novas redes, porque a gente acaba vivendo nas nossas bolhas, seja as bolhas do segmento que a gente está
no mundo que a gente se formou. Então, assim, pode ver grupos de CFOs, grupos de HR, então são sempre os mesmos grupos, e aqui é para quebrar um pouquinho disso, trazer outras perspectivas e ampliar aí o nosso repertório. Então, quando a gente fala do nosso dia, né, de hoje, a gente está trazendo o nosso talk, vai levar mais ou menos 1h15, a gente abre para o coquetel aqui, e quem está nas salas, pessoal, a gente vai abrir as mini salas. Quem são os conectos que já estão conosco, está acostumado, a gente monta trios, né, alguns grupos de 4, justamente para se conhecerem, para debaterem a temática e gerar, né, e fortalecer as conexões. Então, né, mesmo quem está online vai ter um pouco dessa experiência de conexões. E falando de inovação, a temática que nós escolhemos é a inovação como motor de transformação da economia. Então, quando o Fabrício começa a falar do porquê que foi criado, eu não fazia ideia desse mundo da agricultura industrial, nem me cogitei do porquê que surge. Então, assim, é bacana a gente olhar quanto de injeção que a gente está colocando na economia, quanto de movimento, o que é uma cidade, quando a gente fala de smart cities, então a gente vai discorrer um pouquinho sobre essa temática. Nossos painelistas, a gente está falando com o Fabrício, e vocês já tiveram a oportunidade, vamos no finalzinho, a emoção, que vai estar aqui com a gente. Então, Fabrício, mais uma vez, obrigada. E a gente vai estar com a Cris Alessi. Cris, por gentileza, se pudesse juntar a nós. Também queria uma salva de palmas para ela. E a Cris, né, quem já daqui da região já conhece, já encontrou em vários eventos, mas quem está online conectado, ela tem uma representatividade muito forte quando a gente fala de um ecossistema. Então, aqui nós temos o ecossistema, que é o Vale do Pinhão, a gente vai explorar na nossa fala, mas, além disso, tem um repertório aí, né, de ser consultora de inovação e transformação, palestrante, investidora anjo, e uma série de outras coisas que eu vou, com certeza, bater um papo e explorar aí, Cris, no nosso decorrer. Eu acabei, né, apresentando aqui, que alguns de vocês eu já conheço, mas eu sou a Silvana, sou a founder do Instituto Connect. Trabalho na Renault também, né, como HRBP, né, Perímetro Latam. Também tenho outros papéis, então trabalho nesse mundo de governança, né, tem outro programa que é Mais Mulheres na Governança, né, estou como presidente do Pessoas e Cultura do World Trade Center. Então, assim, multipapéis é um pouco do que eu acredito. Quando a gente fala muito de ser um profissional que gosta de várias coisas, é no sentido de ter uma carreira mais slash, que aqui os 3 têm, né, então a gente está falando bastante disso, para não ficar muito vulnerável ao seu .com.br. Então, quando a gente fala de um indivíduo, ele é muito mais do que só o sobrenome que carrega, e esse é um cuidado que a gente tem quando a gente está articulando e fazendo conexões. Então, mais uma vez, super obrigada, e a gente vai começar o nosso bate-papo. Não precisarei mais dos slides, se puder só interromper ali. E a gente começa com o que interessa, que é o conteúdo dos nossos palestrantes. Então, vamos começar com a Cris. Cris, né, queria que você desse um overview quando, né, te apresentei um pouco mais, mas assim, aonde que te picou o bichinho de trabalhar com inovação ao longo da tua trajetória, um pouquinho desses papéis que você está hoje representando e representando super bem no ecossistema de inovação. Então, conta aí para nós um pouquinho desse spoiler. Bom, boa noite, obrigada a você pelo convite. Sabe que eu sou tua fã, né? Te acompanho há bastante tempo, a gente faz algumas coisas juntas. Então, é bem legal estar do teu lado, o Fabrício, parceiro aí de várias frentes. E aqui também, né? Muitos amigos e parceiros de jornada aqui. E boa noite a todos que estão online também. Eu sou publicitária, não sou do mundo da tecnologia, não sou engenheira, sou publicitária de formação, trabalhei com publicidade, tive agência de publicidade, saí da faculdade empreendendo, tive 10 anos minha própria agência de publicidade. E em um momento da minha trajetória, fui para dentro de um cliente, por causa da minha agência, que era um cliente de telefonia VoIP. E eu tive necessidade de criar uma in-house, né, que é como a gente chama agência de publicidade dentro do cliente, para dar conta das demandas desse cliente. Isso era 2006. E ele era telefonia VoIP e o Skype estava começando no Brasil, então ninguém entendia muito o que era VoIP, né? Não era natural, mas era B2B, principalmente para grandes empresas. Eles faziam cartão de chip internacional, porque antigamente, né, as pessoas não viajavam tão facilmente, não conseguiam internet tão facilmente, ou conexão apenas para falar.
Então, facilmente fazia voz sobre IP com as soluções da Direct Call. E ali eu sofri um primeiro baque, que era como conversar departamento de programação, né? Então, eu era departamento de marketing, fazia, né? Às vezes, o departamento de marketing tinha que unir call center, comercial e a equipe de programadores. Falava super bem com o call center, falava super bem com o departamento de vendas e era grego a minha comunicação com os programadores. Mas eles eram a alma da empresa, né? Nada do que os outros faziam não passava pelo departamento de programação, e o CEO da empresa, super programador, que eles, né? Tem aquela visão, tá anos-luz à frente, que você tem que parar um pouquinho para pensar. E aí eu falei, cara, esses caras me enganam o tempo todo, né? Eu falava, preciso disso. Não, isso aqui é muito difícil, isso aqui demora muito e tal. Eu falei, esses caras me enganam, eu preciso pelo menos saber se eles estão me enganando, né? E aí fui estudar programação, aprendi a programar, fui estudar HTML, CSL, enfim, estava tudo meio que começando, as redes sociais estavam começando também nesse momento. E aí foi o momento que eu tive a primeira visão de que a tecnologia, naquele momento, iria transformar muito o meu negócio de comunicação. E eu precisava dar um passo importante para o meu negócio, né? Seja de propaganda, que naquele momento não existia online, né? Offline total. Os jornais estavam virando, de alguma forma, a plataforma, as redes sociais entrando. Então, o call center já falava, na época era Orkut e Twitter, mas assim, o Twitter já era um ponto ali que gerava crises institucionais, né? Já era até hoje, né? Mas ali era o começo, né? Então, por exemplo, o diretor de marketing da Local Web foi demitido por causa de um tweet. Aquilo ninguém entendia direito como é que misturava, né? A vida online com a vida offline. Então, estava tudo começando ali. Aí eu fui estudar para entender, fiz um MBA na Federal, que era a única faculdade que tinha uma cadeira de digital, era marketing digital ainda, e tive uma professora nesse MBA, que era a Marta Gabriel, que talvez vocês conheçam, mas hoje ela é uma futurologista super importante, vai estar no Fiasoft Connect, inclusive, na semana que vem. Então, vale a pena, super vale a pena ouvi-la. Eu falo para ela, assim, que depois ela foi minha orientadora de TCC, de trabalho de conclusão do MBA, né? E eu falo para ela, a gente se encontra em eventos, falo, ai, Marta, eu sempre falava que eu queria ser você, né? Porque ela realmente pra você ter uma ideia, as primeiras aulas a gente aprendeu a fazer blog, né? As primeiras aulas de MBA era como fazer um blog, mas era isso que a gente tinha que aprender na época. Mas aí foi um momento que a tecnologia entrou bastante na minha carreira, entendi que a tecnologia ia afetar meu mercado. E voltei para o mercado de publicidade no passo seguinte, porque a agência de publicidade sempre foi, né, uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu fiz uma proposta para o seu Irã Souza, que era dono da Sclam, na época, uma das maiores agências do Paraná. Eu falei, seu Irã, quero te fazer uma proposta, quero ser tua sócia. Não, imagina, era menina, quero ser tua sócia, vamos montar a Sclam Web, vamos rodar esse estado falando com o agro sobre redes sociais. Pensa, né? Aí ele topou, fui para a Sclam, fizemos, né? Abrimos a Sclam Web, e aí as redes sociais tomaram um corpo importante para a comunicação, para a relação das marcas. Aí as marcas também começaram a entrar muito fortemente no mundo digital, com os novos portais, os veículos de comunicação mudando. Fiquei na Sclam por um ano e meio, mais ou menos, e a Reds, que aí era uma agência nacional já, me chamou para fazer a mesma coisa lá. Então, criamos o departamento digital da Reds, e aí ali, então, na Sclam atendia o Paraná, principalmente as cooperativas, muitas, né, quase todas eram clientes da Sclam, e depois a Reds atendia o Brasil. Então, a gente tinha a agência Curitiba, São Paulo, Rio e Brasília. Todo o departamento de digital era daqui, de Curitiba, então eu rodava o país, atendia Cielo, Volvo. A primeira campanha com QR Code foi, sei lá, 2010, numa revista.
Foi da Volvo o lançamento XC40, XC60, nunca vou me esquecer ali, ninguém sabia o que fazer com aquele QR Code na revista, mas a gente fez o lançamento lá. E aí a comunicação digital se transformou quase que numa comunicação integrada, né? Por causa de viajar muito, meus 2 filhos adolescentes e tal, eu fiz uma proposta, a gente já ganha uma concorrência do governo do estado, e eu fiz uma proposta para o meu chefe, falei, ó, me deixa em house aqui para atender governo, que eu quero parar de viajar um pouquinho. E aí eu entrei no mundo público, eu atendia alguns ministérios, Ministério do Trabalho e tal, mas nunca tinha entrado com o chapéu, né, mais dentro do setor público. Mas ali meu projeto era de 6 meses, eu tinha que criar as redes sociais do governo do estado, porque não tinha. Era até uma curiosidade, assim, o Facebook do governo do estado, em 2012, era gerido por um policial militar, que adorava, queria falar, e ele criou a conta, Governo do Estado do Paraná, no Facebook, assim, uma loucura. Eu negociando com ele para levar para dentro da comunicação do governo e tal, foi uma jornada legal. Só que o meu projeto, que era de 6 meses, 2013, e se vocês lembram bem, em julho de 2013, aconteceu uma coisa forte de redes sociais com governos, que foi Não é por 20 centavos, as manifestações, quebra-quebra, né, no país inteiro. Então, se tinha um ambiente de crise, era as redes sociais do poder público. Então, eu não podia sair daquilo que a gente tinha criado em tão pouco tempo, e acabei falando, não, fico mais um pouquinho. E fico mais um pouquinho, né, 2023, foram 10 anos de poder público, passando, então, pelo governo do estado na comunicação. Quando o prefeito Rafael Greca entrou, vim com ele para a comunicação da prefeitura. A criação, um dos pilares importantes do de plano de governo do prefeito era o Vale do Pinhão, com uma visão de que Curitiba precisava se posicionar como uma cidade, já é, né, uma cidade reconhecida pela sua inovação, mas ela precisava se reposicionar como vanguarda de tecnologia para o mundo das startups, que a gente perdia muitas empresas de tecnologia para outros estados, né, e para a região metropolitana. Então, o Vale do Pinhão era muito essa visão de futuro que precisava retomar para Curitiba, e como o primeiro ano, né, ficou meio assim, aí o prefeito pediu para eu ir para a frente da agência. Eu, como presidente da agência, foi a primeira vez na vida que eu saí do mundo da comunicação. Mas esse mundo da comunicação, essa visão de que a tecnologia impactou fortemente o negócio da comunicação, e na agência Curitiba, junto principalmente com as startups, né, todos os nossos projetos enormes de cidades startups, me fez perceber rapidamente que como nesse momento a tecnologia impacta e estava transformando todos os negócios, né? Então, 2017, 2018 foi um ano de colocar a casa em ordem e fazer vários projetos que nos colocassem de novo no radar e acelerassem ainda mais, muito fazendo essa aproximação, que a agência Curitiba é uma economia mista, então somos, né, a agência é parte governo, parte privado, eu fazendo muito essa interlocução entre público e privado. E fiquei lá até uma semana atrás, mais uma semana que eu saí da agência, justamente por essa vontade, né? Entrei no público para ficar 6 meses, fiquei 10 anos. E quando completei 10 anos, achei que era o momento de voltar para o privado, e esse é o meu momento agora, assim. Nessa jornada de inovação, entrei muito forte no mundo de mentoria de startups, acompanhamento de startups, mas também, né, da cultura de inovação para dentro do mercado privado, investimentos anjos, né, sou do Grupo Anjos do Brasil e da Win Angels, que você é a nossa, também nossa nova investidora aí, co-criei esse grupo com um grupo de mulheres. Você falou da SXSW, eu sou board member do SXSW Pitch, então 2022 e 2023 eu faço com o Grupo Mundial a curadoria das startups que chegam na final da SXSW. Esse ano, pela primeira vez na vida, em 16 anos, uma startup brasileira chegou
a final da XSW Pitch e ganhou. É uma startup Tudo bem, curitibana, eu não sabia. a AMA, Agentes do Meio Ambiente, uma startup sensacional, ganhou o prêmio de Bootstream desse ano da XSW. Sou conselheira também do Conselho de Mulheres na Tecnologia, da CESPRO, e de algumas outras coisitas mais. Mas essa é a minha jornada aí resumida. Com certeza, daqui a pouco a gente vai explorar ela em muitos detalhes. Tem várias coisas aqui que a gente deixa um gancho. Fabrício, quando a gente está falando de inovação, e a gente teve aqui a oportunidade de estar em um outro encontro, você deixou o spoiler. Então, quando a gente fala de hub, de aceleradora, de parque tecnológico, tem um mundo aí para contar. Conta aí para a gente, porque nem todo mundo está tão inserido nos ecossistemas, quais são as diferenças, o que vocês estão planejando, e seu papel aqui como articulador, né, e fomentando esse ecossistema. Legal, Sil. Deixa eu só cumprimentar a Cris, né, Cris? Então, estou feliz de estar com você aqui pela primeira vez com o outro chapéu. Eu nunca tinha ouvido essa história, né? E nem eu que já conheço a Cris Muito bastante legal, eu tempo. sou um admirador do trabalho Metade da da que ela Cris. contou aqui. A gente vai descobrindo, né, mais na íntegra. A gente estava falando com relação às nomenclaturas que a gente dá para o ambiente de inovação, né? Então, a inovação, ela tem, nos últimos 20 anos, tem ganhado força e a gente fala de muitas nomenclaturas. Tem hora que fala de centro de inovação, hub de inovação, habitat de inovação, nada mais do que nomes, né? Então, hoje a gente tem o que a literatura nos explica, se você pegar lá Manual de Oslo, ou se você pegar as definições da FINEP. Então, basicamente, nós temos centros de inovação. Os centros de inovação são compostos por alguns elementos. Então, dentro de um centro de inovação, é importante você ter uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia. Então, precisa ter alguém produzindo tecnologia, produzindo pesquisa aplicada, seja a própria academia, a universidade, que tem as suas linhas de pesquisa, podem ser instituições como o Senai, como o Lactec, como tantas outras. Você precisa ter empresas de base tecnológicas conhecidas startups, né? Apesar das startups elas serem mais vistas como as empresas de software escaláveis, mas não são só esses modelos de empresas que são consideradas startups. E você precisa ter pessoas competentes que trabalhem nas diversas linhas de inovação, né? Então, a inovação ela é um movimento muito amplo, ela é um movimento de gestão, existem multi-skills, né? Então, quando se trata de inovação, a gente fala de fomento para a inovação, a gente fala de liderança para a inovação, cultura de inovação, tudo isso são skills de uma era de gestão, né? Então, essa era de gestão, ela culmina em ambientes, centros de inovação, e esses centros de inovação, eles acabaram tendo nomes que foram, né, gourmetizados, como Habitat, como próprios hubs de inovação, mas nada mais são do que espaços físicos onde pessoas estão ali para tratar de inovação. A literatura e a FINEP, ela classifica, acima de um centro de inovação, ambientes como parques tecnológicos. Os parques tecnológicos, sim, eles têm papéis fundamentais no desenvolvimento do país. Os parques tecnológicos, eles vão além de um espaço de inovação, de um ecossistema de inovação, que a gente pode dar o nome que a gente quiser. Um parque tecnológico, ele precisa ter densidade empresarial de empresas de base tecnológica trabalhando em prol do desenvolvimento de um setor específico, tá? Então, o mais conhecido de todos os parques tecnológicos que a gente tem no Brasil é o Parque Tecnológico São José dos Campos, que acabou ajudando a Embraer e ao Brasil ser o terceiro país mais significativo dentro do setor aeroespacial. Então, veja, só a Embraer, só uma empresa, ela, eu sempre digo, um problema complexo, ele nunca pode ter uma solução simples. Ele sempre tem que ter uma solução complexa. Só a Embraer, sozinha, ela não ia conseguir ter o destaque e uma liderança mundial como tem hoje dentro de algumas linhas de jatos executivos. Como que a Embraer se coloca como uma empresa de alta competitividade num país onde nós temos um problema educacional, um problema social gravíssimo? Ela precisa de um ecossistema, né? E aí entram esses ambientes de inovação. Por que parque tecnológico? Porque o parque tecnológico ele vai ter empresas que produzem para toda a cadeia. Para eu fazer um avião, eu preciso ter sistema, eu preciso ter peça, eu preciso ter mão de obra, eu preciso ter desenvolvimento tecnológico,
você precisa ter incentivos fiscais, você precisa ter o poder público muito próximo para poder incentivar. Muitas vezes, regulação é importante, não só fomento. Então, são tantos elementos que quando você olha para um setor específico e você tem todo esses ingredientes disponíveis num espaço, de maneira propositiva, de maneira induzida, como foi São José dos Campos, você tem um parque tecnológico. E aqui, esse espaço onde vocês estão hoje, ele foi lançado recentemente no Smart Cities, junto, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e com vários outros atores. A Renault é uma das signatárias, um parque tecnológico de mobilidade inteligente. Por quê? Paraná tem hoje uma das maiores cadeias automotivas do país. Nós sabemos que a mobilidade ela é um desafio global, então a mobilidade inteligente, não estou falando da questão só automotiva. Mobilidade inteligente vai desde a transição energética, então de você ter carros que não poluam, com toda a questão da descarbonização, sejam elétricos, a combustíveis que sejam carbono zero, ou mesmo a hidrogênio verde, seja como for. A mobilidade inteligente, ela trata de construção civil. Ela trata de você... Nós somos uma população que vamos ser a terceira maior população mais velha do mundo. Já tentaram colocar um idoso dentro de um carro? Um idoso de 90 anos? É muito difícil. Então, como é que a gente vai... Vocês já tentaram entrar com uma cadeira de rodas num flat dentro de um banheiro? Então, a construção civil vai ter que mudar, a cadeia automotiva vai ter que mudar, os fornecedores de tudo, vai todo mundo ter que mudar. Então, para que toda essa cadeia seja alimentada, nós precisamos ter um propósito, um objetivo comum, né? Então, precisamos ser protagonistas em mobilidade inteligente. Para sermos protagonistas, precisamos de todos aqueles elementos que eu falei que tinha em São José dos Campos, que é capital intelectual, precisamos ter universidade, precisamos ter engenheiros de energia, engenheiro automotivo, precisamos ter pessoas que entendam de responsabilidade social, né, que entendam de diversidade, porque são temáticas que vão ter que estar junto, que é cross. Então, todas essas pessoas têm que estar no mesmo ambiente, elas têm que viver aquele ambiente. Como é que esse ambiente se coloca atrativo? Você tem que criar ações, processos para que as pessoas estejam lá. Então, não adianta a gente colocar uma placa aqui na frente e dizer que aqui é um parque tecnológico, que os jovens não vão querer vir para cá. Você precisa ter um barzinho, você precisa ter um evento. Vocês vieram aqui hoje porque vocês foram convidados, induzidos, porque ia ter um vinho, ia ter um jantar. Então, tudo isso são elementos que atraem, né? E tem conexão, tem network. Então, um ambiente de inovação, ele não se dá e não sobrevive só com o nome, não joga só com a camisa. Você precisa ter pessoas fazendo esse movimento. Então, inovação sempre trata-se de pessoas no final das contas. E aí, um parque tecnológico, além de ter essas pessoas, ela vai ter a universidade, nós temos a Faculdade da Indústria aqui, que agora é centro universitário, a Federal, a PUC, estão todos na região. Temos centro de pesquisa, o Instituto de Eletroquímica, que trata muito de bateria, tem o Lactec. Estamos fazendo um novo investimento aqui para conseguir criar um laboratório, uma indústria compartilhada para que empresas de base tecnológica possam desenvolver suas tecnologias. Porque, vejam só, você tem aqui, de um lado, eu estou olhando a Renault, estou olhando a Bosch, empresas gigantescas, que estão interessadas em novas tecnologias, que importam muito das suas tecnologias de outros países. E por que elas não compram daqui? Ué, porque ninguém produz. Mas eu posso ter um jovem engenheiro que está aqui dentro da PUC ou da Federal, que está no Vale do Pinhão, onde a gente tem incentivos fiscais para que as produções sejam dentro do Tecnoparque. Beleza, ele vai abrir a empresa dele, ele vai abrir uma startup, mas ele precisa produzir. Aonde que ele vai produzir um protótipo? Aonde ele consegue hoje uma impressora 3D a laser? Aonde ele consegue uma planta de bateria para conseguir produzir os seus packs de bateria? Uma planta de bateria para produzir pack custa 6 milhões de reais. E ele não tem acesso a isso. Então, um parque tecnológico tem que ter oficinas compartilhadas para que esse empreendedor possa testar. O Vale do Silício, em algum momento, foi um parque tecnológico induzido. Hoje não se fala mais disso, né? E quando você fala de software, é muito mais fácil do que quando você fala de hardware. Mas, em algum momento, já foi. E hoje, Curitiba e o Paraná contam com elementos suficientes de capital intelectual,
de governos alinhados, do terceiro setor muito bem alinhado, liderando esse processo e com indústrias que estão com uma maturidade de fazer inovação aberta. Porque a inovação aberta não é simples, a inovação aberta ela não é feita pelos CNPJs. Como eu falei, a essência da inovação são pessoas. Quem faz inovação são CPFs. E o CPF, ele tem ego, ele tem medo, ele tem várias coisas que estão ali em torno daquele CPF. E essas lideranças, elas têm que querer. Elas têm que querer trocar ideia, elas têm que querer sentar com outros executivos de outras empresas e muitas vezes concorrentes e dizer assim, vamos estar junto no mesmo espaço? Porque se nós vamos querer ser protagonistas, né, e liderar um movimento de transformação dentro dessa temática mobilidade inteligente, a gente vai ter que dar as mãos aqui e fazer juntos. E aí você precisa de atores como o Senai, ou como o próprio Vale do Pinhão, e como outros tantos atores que a gente tem que promovem e criam esse ambiente acolhedor, esse ambiente onde as pessoas elas possam deixar os medos e as desconfianças de lado e estejam prontas para se conectar. É difícil, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que nunca para, né? Então, eu sempre digo, as eras das gestões, elas vão mudando. Década de 70, nós tínhamos a gestão da produtividade total. Aí depois veio um pessoal e falou assim, não adianta ser só produtivo, você precisa ser produtivo com qualidade. Daí vem todo o movimento das ISOs, quem trabalhou aqui em indústria teve, qualidade total, todo mundo pensando em qualidade. Aí vem o movimento da segurança, né? Então, toda a segurança que era necessário, então você tinha que ser produtivo, com muita qualidade, garantir muita segurança, e aí vem o movimento da inovação. Faça tudo isso, mas faça diferente. Também quero que você traga produtos novos, e aí a gente precisa fazer tudo com qualidade, com produtividade, pensando em coisa nova. E agora vem um movimento, finalmente, que já vem sendo falado há algum tempo, do ESG, que nada mais é do que fazer tudo isso com responsabilidade, tudo isso com inclusão verdadeira, não é inclusão de troféu, não, é inclusão verdadeira, com diversidade, com responsabilidade ambiental, porque o mercado não vai aceitar diferente. Então, as lideranças, né, e esses ambientes, e esses propósitos como o Instituto Connect, sim, são fundamentais para que a gente troque ideia e aprenda, porque cada vez mais a gestão ela é mais sofisticada e mais desafiadora. Os líderes que estão à frente das empresas hoje, eles têm que pensar em produtividade, qualidade, inovação, tudo isso com responsabilidade, numa transição de modelo de negócio e da gente trabalhar home office, híbrido, com pandemia no meio, com tudo isso. E fazendo tudo isso, pensando em que a gente precisa estar de mão dada para fazer com que o nosso país seja protagonista em alguma coisa. Então, é esse o desafio. E que desafio, né? Para pensar o que a gente está falando de fomentar e de movimentar. Então, quando você fala lá de São José dos Campos, do que eles protagonizaram, o que a gente está se ambicionando a fazer. E nesse gancho, falando de ecossistema, a gente sabe que tem um ecossistema muito forte e que você já explorou, né, trazendo alguns exemplos. Mas, querida, na tua percepção, né, você acompanhou quando a gente fala de ser avaliado como uma Smart City. Inclusive, a gente protagonizou agora, recentemente, um grande evento que trata essa temática e é um termo novo. Então, assim, nem todo mundo... Termo novo para muitos, porque já está sendo trabalhado há anos, mas hoje, quando a gente fala de avaliar se é uma cidade inteligente ou não, quais são as grandes alavancas que você acha que são fundamentais? Você né, teve agora, recentemente, também, tem o fórum, que é o seminário fórum, enfim, em Barcelona e tudo mais. O que tem de tendências, do que está sendo trabalhado nesse sentido? Antes de responder a tua pergunta, vou pegar um gancho no que o Fabrício falou de ecossistema e de você... Acho que é uma grande mudança cultural que a gente, né, tem que fazer, e a inovação ela começa por mudança de cultura, não tem outra forma de começar a inovação, não é pelo produto, é pela cultura, né, que são as pessoas. Eu acho que um grande exemplo disso, né, a gente, é o conselho liderado pela FIEP aqui, do setor automotivo, que inclusive foi dali que veio a necessidade da criação do Parque Tecnológico. Então, essa união do setor automotivo e autopeças em torno de uma governança que fez com que todas as indústrias concorrentes estivessem juntas, discutindo, começou lá na pandemia, né, 2020, colocar todas essas grandes marcas falando assim, não, o meu problema é esse, e o meu é esse. Isso já é uma quebra de cultura organizacional, industrial, fabril, enorme.
e que você não faz sem ter essas pessoas que aceitem co-criar, né, reaprender para aprender de novo, mas também você não faz sem a vontade dos líderes, né, sem o endosso, sem o respaldo, sem grana também, porque as pessoas vão despender parte do seu tempo para isso. Então, só, né, colocando mais esse ponto na questão do setor automotivo, que eu acho que a gente está realmente muito maduro. Esse é o momento que eu não conheço um outro momento nessa janela aí de tempo que a gente está tão maduro nesse setor para realmente fazer a coisa acontecer e essa janela de futuro. E aí falando que tem tudo a ver a mobilidade com Smart Cities, né? A gente tem que lembrar que a gente está na terceira fase do conceito de cidades inteligentes. O termo lá nos anos 90, né? Lá, né? É que tecnologia falava, né, que internet é igual a vida de cachorro, né? É 1 ano em 7, né? 7 anos em 1, quer dizer. Então, assim, nos anos 90 é milênios. Não, século já é, mas milênios, assim, né? Começou o conceito Smart City começou como um conceito de marketing das big techs que estavam vendendo sensores, vendendo centros de controle e falando, isso aqui é uma cidade conectada, uma cidade que tem câmeras ligadas numa central de controle, e isso aqui vai mudar o mundo a partir das cidades. Então, e começou a se vender essas cidades, fazer grandes centros de controle, logicamente, né? Europa protagonizou, Estados Unidos protagonizou e China protagonizou muito por causa das big techs. Se entendeu muito rapidamente, e aí, né, em 2, 3 anos de integração de centro de controle e com o dinheiro que se precisava para que isso acontecesse, que ter o centro de controle, ter os sensores, ter as câmeras conectadas por si só não faziam a diferença que se achava que conseguiriam ter a partir dessas tecnologias, porque você precisa ter uma inteligência do dado que está sendo gerada nesses centros de controle, e isso não é simples assim, né? Você integrar informações de segurança, informações de semaforização, informações de áreas mais diversas da saúde, por exemplo, você precisa de bastante trabalho, de bastante dinheiro e de bastante integração que muitas vezes não se tem. Aí entrou-se uma segunda camada do conceito de Smart City, que é fazer com que tudo isso seja em torno das pessoas para que o cidadão seja atendido nas suas necessidades lá na ponta a partir dessas tecnologias. E aí não é só mais o sensor, daí é o serviço digital, aí é toda a questão de mobilidade, né, do celular, os aplicativos, as aplicações, desencadeamento disso nas diversas áreas dentro de uma cidade, né, nos diversos setores, e, de novo, a integração foi a palavra-chave. Hoje, a gente está já na terceira fase, que, além de tudo isso, então, sempre é um passo a mais, né? Além de tudo isso, a gente tem uma visão preditiva com as novas tecnologias, inteligência artificial, inteligência preditiva. E aí, sim, que o jogo começa a ficar realmente transformador, né? Se a gente fala de internet das coisas, a gente fala sobre internet das coisas desde a década de 90, mas a gente não tinha tecnologia suficiente acessível, tecnologia tinha, não tinha tecnologia acessível para que ela fosse colocada em prática. Hoje nós temos, acessível, inclusive, né? Hoje quase todos os carros têm algum tipo de conectividade. Eu lembro que essa foi uma das discussões lá no começo do conselho, lá 2020, conectividade. Fizemos algumas chamadas de startups lá para entender soluções de conectividade. Hoje a gente fala de wearables de tudo, né? As calças estão dando dados, né, para que eu consiga saber o fluxo menstrual da mulher, para saber o período fértil para ela engravidar, a partir de dados, sensores na roupa. Então, hoje a internet das coisas acontece, e aí é isso, essa terceira fase, né, e isso tudo
gerido e colocado a inteligência não somente das pessoas, né? Não a mão de obra humana ali organizando esses dados, porque a quantidade de dados ela é infinita, cada vez mais complexo de se informar. Então, entendendo essa jornada da Smart City. Mas uma coisa não mudou nessa segunda e terceira fases, né? Que foi colocar a pessoa no centro das decisões, porque nada disso importa se na ponta tivermos cidadãos não atendidos, né? Então, se eu tiver um centro conectado e o carro da polícia não chegar em 2 minutos no local da ocorrência, não vai adiantar eu saber que teve uma ocorrência ali a tratar disso 1 hora depois, né? Não adianta eu ter um centro, uma camada de semaforização inteligente se eu não conseguir fazer o fluxo de tirar, né, os engarrafamentos. Claro que não é só o semáforo que tira o engarrafamento, né? São várias outras coisas, mas eu tenho que utilizar isso. Não adianta eu ter medidas preventivas contra algumas pessoas que não podem se aproximar das outras se eu não garantir que aquela pessoa, se a pessoa se aproximar, eu vou ter alguma ação para tirar aquela pessoa do risco, né? Iminente ali de um problema. Então, tudo isso faz com que a gente esteja dando para as pessoas um ambiente melhor, um ambiente mais agradável. Mas, de novo, olha a complexidade de tudo isso. Então, vou dar um exemplo. Quando o Saúde Já, que com certeza, né, vocês todos são curitibanos, utilizaram muito, né, nesses anos que a gente teve, o aplicativo Saúde Já, ele foi criado em 2017. Se vocês lembram, 2016, campanha política, prefeito, na campanha já falava, em 3 meses de gestão, eu vou criar um aplicativo para tirar as pessoas da fila da unidade de saúde. Era uma promessa de campanha do prefeito. Dia 1º, na verdade era dia 2, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017, a gente estava numa reunião de trabalho para criar o aplicativo. E, gente, gestão pública criou um aplicativo como Saúde Já em 3 meses. Em 3 meses, 100 dias, 3 meses a gente entregou o Saúde Já. Era um básico, né? Nem perto do que é hoje. Hoje o aplicativo é super potente, mas ele cumpria o papel de tirar as pessoas da fila da unidade de saúde. Para que isso acontecesse, tinha que se entender qual era a rotina da unidade de saúde. E a unidade de saúde tinha a seguinte rotina. Eu acho que a maioria daqui não frequenta, não tirava a senha às 5 da manhã na unidade de saúde, né? Mas as pessoas tiravam. E ainda tiram em muitas cidades do Brasil, na maioria delas. Chegava lá, a unidade de saúde abre às 7, 5 horas tinha que chegar para tirar a senha, para conseguir entrar no atendimento lá, para fazer a seleção, para ter o pré-atendimento para ser encaminhado para uma consulta. As pessoas chegavam às 5 da manhã. Quem chegava às 5 da manhã? Os idosos, as pessoas mais carentes, tal, na chuva, mas num tempo desse, amanhã de manhã, pensa as pessoas às 5 horas da manhã lá. Mas, para conseguir fazer um aplicativo, para tirar as pessoas dessa fila, você precisava mudar todo o sistema de agendamento dentro da unidade de saúde, que não era centralizado. Não tinha um sistema que fizesse que aquela unidade, aquela se conversasse, porque a partir do momento que eu ponho um aplicativo na mão da pessoa, ela vai falar assim, eu vou nessa unidade aqui, 7h15 eu vou estar lá. E lá a pessoa já tem que saber que 7h15 aquela pessoa está agendada. Então, começou aí, né, todo o trabalho de integração desses dados de um sistema que Curitiba, não sei se todo mundo sabe, teve o primeiro prontuário eletrônico do Brasil, começo dos anos 80. Então, Curitiba só conseguiu se fazer o aplicativo Saúde Já em 3 meses, porque Curitiba tinha já um potencial tecnológico, uma integração fora do comum, fora do normal. Hoje tem cidades que não estão perto do que a gente tinha em 2017, mas estão muito longe do que a gente tinha em 2017. E ainda assim, a integração era difícil. Mas teve um outro fator que foi muito difícil em todo aquele ano de 2017, que foi o seguinte:
A pessoa ia lá com o horário atendido, tudo certo. Chegava lá e o atendente da unidade de saúde, que trabalhava há 30 anos na prefeitura fazendo aquilo e sabia tudo sobre aquilo, falava assim, cara, não, isso aí não funciona, tá aqui a senha. Porque daí com a senha vai ser mais rápido, a gente agiliza por aqui. Como que a gente prevê no planejamento tecnológico, né, e o aplicativo lá na mão das pessoas, essa reação? Ah, a pessoa é má por ela fazer isso? Não, ela não está acostumada, por isso que eu falo da cultura. E aí, nesse momento, e a gente levando pau, né? Esse negócio não funciona, esse negócio não funciona. Tive outro assunto, outro ponto que também, a gente levou um pau animal em abril de 2017. Por quê? Para eu conseguir fazer a integração, eu precisava de um login único, né? Eu precisava saber que você era você para não ter fraude, né? Para garantir que as pessoas fossem atendidas no seu CPF. Só que não era CPF que era informado historicamente na unidade de saúde, até porque a unidade de saúde você não pode exigir documento quando a pessoa entra ali na emergência, né? Na urgência, na verdade, não era UPA, né? Era unidade de saúde. Você não pode exigir o documento, mas para o aplicativo eu precisava exigir, porque eu precisava confrontar os dados. Então, a gente precisava que todo mundo que baixasse o aplicativo fosse presencialmente até a unidade de saúde, entregar lá seus dados, confirmar, e que o CPF, que provavelmente não estava no cadastro dessa pessoa na base de dados, fosse imputado lá. Então, as pessoas falavam, cara, mas não é digital, por que eu tenho que ir presencialmente lá? Então, teve que ter um movimento do presencial para depois virar o totalmente online. Né? Existe essa dor de transição, que lá na ponta as pessoas não entendem que precisa, porque precisa um negócio tão moderno, eu vou ter que ir lá. Né? Então, teve a cultura, teve a questão de dar um passo lá, e teve uma questão que, assim, essa pessoa que estava dizendo, não, pega a senha, era ruim? Não. Só que tem um ponto que o Fabrício falou nisso. Ela tinha o poder de gerir a sua área, o seu departamento. Aquele poder era forte para ela. Primeiro que ela sabia fazer bem feito aquilo que ela vinha fazendo há tantos anos, e o segundo que aquilo dava para essas pessoas uma notoriedade. E tirar isso da mão dessas pessoas teve um desafio das pessoas pensarem assim, nossa, eu vou ficar obsoleta, então quer dizer que a minha função não existe para nada, que é o que acontece também na empregabilidade com relação à tecnologia, né? E ela precisaria aprender uma outra jornada que ela seria tão relevante quanto. Então, por isso que eu falo sobre a cultura, né? Então, esses cases, essas histórias vão nos mostrando que a cidade inteligente, no final das contas, ela é uma união de um montão de coisas que faz com que, no final das contas, a gente coloque uma camada importantíssima de tecnologia, a mais tecnológica que seja possível colocar, mas sempre olhando que resolva um problema real. E esse problema real, muitas vezes a alta tecnologia não vai resolver, a tecnologia mais simples vai resolver primeiro, né? E também as pessoas muito perguntam assim, então uma cidade pequena não pode ser inteligente? É lógico que pode, né? Desde que a gente tenha essa visão. E aí, nos indicadores, nos rankings, né? Até o Parque Tecnológico de São José, ele criou um ISO para cidades inteligentes, né? E essa ISO coloca, né, ali, quanto que está de mobilidade, quanto que está de segurança, quanto que está, né, quais são as camadas, qual o nível de informação que se tem, né, a partir de todas elas, qual o nível de integração e qual o potencial aí de solução para cada uma delas, assim. Então, toda cidade pode ser inteligente, desde que você entenda quais são as necessidades urgentes e vão aderindo à tecnologia. A tecnologia é meio, sempre, né? Não é fim. E dói. Inovar dói muito. Você falando agora, acho que tem um fio condutor na fala dos dois, na verdade. Então, normalmente, quando as pessoas estão querendo se lançar na inovação, é muito, qual que é a tecnologia, tem que estar por dentro. Mas esquece de coisas que às vezes não estão impensáveis. Então, assim, provavelmente na jornada que vocês fizeram, lá do aplicativo, vocês pensaram em N fatores de mudança de cultura, do change management, uma série de coisas. Mas lá você se depara com um novo fator, que é a pessoa falar, não, estou aqui, né, tá com a senha. E muitos projetos no nosso dia a dia, de novo, nisso.
Então, assim, você desenha toda uma jornada, vê com os parceiros, vê tudo e fala, "Putz, por que não dá certo? Onde que realmente está o gatilho?" Eu acho que aí, de novo, quando a gente fala dessa inteligência, né, coletiva e criativa para realmente fomentar, e acho que o papel-chave, ainda mais aqui que a gente está falando de liderança, é o papel do líder. Não é à toa que a gente fala de líderes visionários, de líderes que se empoderam, que são ousados. Tem até o Daniel, que é da Embraer, que você citou, acho que ele teve o ano passado ou retrasado no Connect com a gente, falando que era um salto de fé. Eu não esqueci, porque quando ele apresentou para a gente, falando do Evitol, era ainda uma spin-off, ainda tinha que se provar, ele falando da briga, porque estava bem naquele momento de fazer a fusão e separação e tudo mais, a gente perguntando de CAPEX, né, do tipo, como que fica, como que não fica, ele falou, Sil, todas as vezes a gente é questionado, mas de novo, é o salto de fé de você falar, vai dar certo, vai apostar, e se der errado, faz parte da jornada, né, para conseguir estar alavancando de fato. E com relação a isso, só antes de passar, Fabrício, o que eu vejo trabalhando muito com a grande empresa, com relação à tecnologia que você falou, é o seguinte: a gente sempre incorre, não posso dizer no erro, mas no impulso de você falar assim, vamos colocar inteligência artificial para resolver o problema dos nossos dados aqui, vamos colocar tal programação, tal linguagem, vamos colocar o drone para... Você sempre pensa no produto que está no mercado, que está colocado antes de fazer a jornada do processo. E quando você fala de inovação aberta, eu acho que inovação aberta ela é fundamental, só que a gente tem usado, a minha visão é que a gente tem usado, principalmente para o corporate, a inovação aberta em um momento ou para um objetivo que está equivocado. Eu acredito muito numa jornada de inovação, e aí eu sigo muito a lógica da melhoria contínua, e eu defendo a inovação contínua. Eu acho que a inovação ela está todo o tempo tendo que ser trazida para todos os departamentos, e eu acho muito que existe um momento para a inovação aberta. Mas antes do momento da inovação aberta, é o momento para a inovação in company, né? A inovação fechada mesmo, você se fechar ali dentro e ter clareza do quais são os seus ativos de inovação dentro da tua companhia, da tua indústria, enfim, né? Da tua company, porque tem muita inovação lá dentro que é subjugada, ou que é mal aproveitada, e antes da inovação in company é esse processo da cultura de inovação. Porque quando você vai lá para a inovação aberta, né, eu falo que dos 10 passos, a inovação aberta está no passo 8, na minha visão, quando você vai lá para a inovação aberta sem trabalhar a cultura transversal e top-down e bottom-up, você frustra o time e frustra as empresas que estão vindo lá para dentro. Porque você não sabe direito o que fazer com aquelas coisas maravilhosas, divertidas e sensacionais. Como faz um plug and play para sair colocando dentro do chão de fábrica? Aí sai todo mundo meio frustrado, falando, putz, não consegui transformar isso em negócio. Entrando bem no tema daqui, né? Como transformar a inovação em negócio. Então, antes disso, o que acontece? Se você não trabalhar a cultura de inovação, você tem o CPF lá dentro, o promotor de inovação dentro da tua empresa vai lutar por aquilo, e todo mundo fala, inovação precisa incorrer em erro. Então, beleza, pode errar, e erre rápido, e está tudo certo, vamos errar, tal. E teu chefe está te cobrando metas, você tem plano de metas, está ligado ao teu bônus. Você vai errar ligado ao teu bônus. E se você erra e teu chefe te cobrar pelo erro? Lembro, né, que a gente falou bastante sobre isso, né, Audrey, quando a gente falou, cara, como é que se eu estou sendo cobrado pela entrega, como é que eu vou dizer que aquilo vai demorar mais tempo, porque eu tive que pivotar? Então, é uma questão de você deixar todo mundo alinhado e entender aonde que está o risco, aonde que pode se correr aquele risco, para que a gente aprenda com aquele risco para coisas mais sensíveis para frente. Então, eu acho que a inovação é uma jornada contínua, né, continuada, mas também ela tem etapas para você ir para a inovação aberta. Se eu não fizer um trabalhinho mínimo ali dentro de casa, eu acho que a gente está se frustrando com a visão, né,
com o bonito que é fazer um projeto de inovação aberta. É muito legal, ele é muito transformador, mas eu vejo ainda que a gente está longe do resultado concreto nesse momento que a gente está ainda, né? Eu acho que na tua fala, né? Acho que todo mundo que está aqui nas empresas sabe a dor de você olhar um negócio lindo, maravilhoso que vai e não é plug and play, e a gente acha que é Ctrl+C, Ctrl+V e não, de fato não vai ser. E principalmente acho que incorre num outro erro que, por exemplo, grandes empresas, vocês pegam a Magalu e uma série de outras que normalmente tem feito. Compra startup, faz isso. Lógico que a gente está falando de comprar know-how, muitas vezes, tecnologia, um novo mercado, está tudo certo. Mas tem um trabalho de casa muito grande, porque senão você vai engolir aquela cultura, aquela agilidade. Então, quando a gente faz os paralelos que você trouxe, já me passou um filme pela cabeça, porque você quer contratar do mesmo jeito, com o mesmo processo de compras, que é engessado pra caramba, pedindo MEU, e quando você fala com uma startup, é jogo aberto, estou aqui, crio, te dá meus dados, enfim. Então, lógico que a gente tem que ter um lado de segurança, ainda mais agora, quando a gente está falando de segurança de informação, e quando você trouxe o exemplo do CPF, eu fiquei imaginando que ia vir isso. Porque todo mundo naquela época pensando, putz, estão me pedindo isso, será que eu posso dar? Será que não vão fazer? Então, culturalmente, tem uma série de travas, né, nesse sentido. E aí, Fabrício, pegando o gancho, né, você falou bastante de inovação aberta, que a gente está num ambiente que tem as corporates, mas provavelmente passa por dores similares. Né? Então, lógico que tem empresas um pouco mais maduras, que já começaram essa jornada um pouco antes, mas também, além da própria empresa, é um pouco do indivíduo que a gente fala. Né, do quanto que ele está articulado, quanto que ele está aberto, quanto que é uma liderança que realmente vai fomentar o negócio. O que você tem vivenciado aqui que você possa compartilhar? A gente Só volta... respirado. Eu estava conversando com um amigo meu, Alberto, que tem um escritório que faz negociações entre startups e grandes empresas, né? Não adianta você só ter os termos da negociação e são pessoas que estão negociando, né? Então, nesse caso, o advogado, as pessoas que estão à frente, elas têm que entender de pessoas, né? Então, assim, elas têm que entender de como é que as pessoas pensam, de qual é o comportamento. Foi até por isso que eu tive curiosidade de me especializar em neurociência, não porque me sinto um especialista em neurociência, mas porque para você tratar de inovação e de negociações e de articulação de processos complexos, é preciso entender de pessoas, é preciso entender como é que a biologia do cérebro humano funciona. E a essência da biologia do cérebro humano, né, o nosso cérebro mais primitivo, quando trata-se de uma negociação é o medo. O medo, ele é algo que é nosso, é primitivo, e isso é antagônico ao processo de inovação. Então, antes de uma negociação, a gente passou recentemente, não vou citar o nome das empresas, mas empresas gigantescas, multinacionais, com um projeto de inovação aberta, né, colaborativo, e eu estive presente na reunião com os jurídicos dessas empresas. A primeira reunião eu falei, eu acho que eu não vou dar conta, porque assim, era cada um querendo puxar a corda para um lado. Vocês já viram um filme chamado Oslo? É um dos melhores filmes para se tratar de colaboração, que é a pessoa que quase conseguiu a paz entre Israel e a Palestina. E uma das tentativas dele de conseguir equacionar a visão dos dois lados, e ele vai fazendo jantares, né, e promovendo jantares para que aquelas pessoas comecem a criar uma conexão visceral. E é isso, gente. O nosso medo, isso está na nossa espécie, ela só passa quando a gente consegue racionalizar em cima daquilo. A gente precisa estar com a parte mais sofisticada do nosso cérebro, que é o córtex, conseguindo racionalizar em cima daquele medo que vai continuar existindo para que a gente possa caminhar para um bem comum, para uma negociação comum. Então, isso é a essência do ser humano. Para que a gente possa fazer isso, as pessoas precisam estar conectadas e elas precisam acreditar uma nas outras. E isso exige convivência, exige... Então, hoje, aqui a Cris agora não está mais, mas a semana retrasada que a Cris ainda estava na agência Curitiba, ela podia me mandar uma mensagem e falar assim, preciso da sua ajuda. Eu responderia assim, não sei para que é, mas está tudo certo. Porque a nossa relação já ficou tão forte, consistente, que aí as coisas... E inovação aberta é isso. Você não acha que você vai começar a fazer uma relação entre duas multinacionais da noite para o dia, e por isso as redes de conhecimento, por isso
você não ter uma área específica de inovação, quando você trata de cultura, de estarem todos dispostos, né, as comunidades de prática, as ferramentas que nos trazem até o movimento de inovação aberta. Por quê? Se a Cris sai, agora a gente precisa ter a mesma relação com a agência Curitiba. Não pode estar com o CPF da Cris. Outras pessoas lá vão precisar ter o mesmo comportamento. E aí você precisa ter uma cultura lá dentro que seja igual, porque senão você perde toda aquela estrutura. Por isso, repito, mandorinha só não faz verão, não adianta só ter uma liderança, não adianta ter um movimento forçado, você precisa ter um ambiente de cultura, como a Cris falou, exige um horizonte H1, H2, H3 de maturidade até você conseguir fazer inovação aberta, para que todos estejam... Então, é o mesmo movimento que a gente fala de diversidade, de ESG. Hoje você vai pegar, eu vou pegar um dos melhores exemplos que a gente tem no Paraná, e aí quando é bom exemplo a gente pode citar o nome, né? O Grupo Boticário. O Grupo Boticário tem uma maturidade de inovação tremenda. Mas quando você vai falar, independente do setor, da linha de VP que você vai falar, eles têm a mesma cultura, é o mesmo posicionamento aberto em fazer, em conversar. Então, existe uma linha que está perene em todos os lugares. Então, isso é um nível de maturidade que a empresa alcançou. Eles estão prontíssimos para fazer inovação aberta na sua essência, que não é só adquirir empresa, que não é porque você fez um hackathon que você está fazendo inovação aberta, você tem espasmos de inovação aberta. Inovação aberta, para você chegar no nível, são pouquíssimas empresas, eu diria que talvez dê para contar nos dedos de uma mão, de empresas que estão prontas para fazer inovação aberta hoje no Brasil. Fora do Brasil também não é diferente, porque exige tudo aquilo, um ambiente seguro, onde as pessoas tenham tido conexão. Então, essa relação entre as pessoas, elas têm que ser mantidas, fomentadas, para que a gente consiga chegar nesse grau de maturidade que a Cris falou. Mais uma vez, e eu acho que a gente vai ficar batendo nessa tecla, né? A gente volta à essência do ser humano e como a gente se comporta, e quanto mais, e isso é um ponto importante, né? Como é que a gente cria uma cultura tão forte? Algumas das pessoas que estão aqui são da época da família Folha, da primeira versão da família Folha. Por que Curitiba é uma cidade que é tão limpa? Por que Curitiba é uma cidade... Hoje, se eu vejo um lixo no chão, aquilo vai me dar uma dor que ela está acima do meu racional, ela está acima do meu processo de racionalizar e pensar, devo pegar aquele lixo do chão ou não? Devo separar lixo? Não, é uma coisa natural. Ela já passou a ser um hábito. Então, a inovação, ela está no mesmo processo. Quando ela passa a ser um hábito das pessoas, sempre digo, tem uma área de inovação na empresa, uma específica cuidando de inovação, ainda falta chão. Porque se tem uma área específica cuidando daquilo ali, se você tem uma área exclusiva, você pode ter uma supervisão que vai cuidar dos processos, mas se é só de uma pessoa a inovação, é a mesma coisa a segurança. Se tem uma pessoa que tem que bater na porta de todo... Você entra numa Petrobras, você não entra sem ver um vídeo de segurança, sem colocar os... Isso está na essência de todo mundo lá, já é esperado. Então, eu acho que é essa paciência que a gente tem que ter, uma visão a longo prazo. Isso é um problema da nossa cultura brasileira, da gente querer tudo muito rápido. A inovação, ela é perene, aquele negócio, quando que a gente está pronto? Nunca. A gente nunca vai estar pronto. Se a gente não aceitar isso, que nós nunca estaremos prontos, que vai ter sempre o que evoluir, a gente vai ficar vivendo uma angústia eterna de que a gente vai chegar numa linha de chegada e não é isso. Não vai acontecer. A inovação, ela é algo que ela passa a ser uma atitude, ela passa a ser um comportamento nosso do dia a dia, e isso tem que estar perene com todos os colaboradores. Legal, obrigada. Acho que tem um ponto que você trouxe, né? Eu queria voltar nele, quando a gente fala um pouquinho dessa questão de choque cultural. A gente fala muito do choque cultural das corporates, né, desse processo de inovação, e a gente também tem muita questão do indivíduo mesmo, né? Então, por exemplo, quando você está falando de ser, né, a Win para quem está online para acompanhar, é um grupo de investimento anjo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a ideia de criar e um pouco desse choque cultural. E quando a gente fala de investir, a gente está falando de uma mentalidade que ainda, não necessariamente, mas uma grande parcela é tradicional. A gente está falando de ROI, de retorno, uma série de coisas. Vai lá para Burn Money, de uma série de outras linguagens, que você fala, putz, não é da mesma forma, você não vai olhar do mesmo formato.
E isso tem toda uma adaptação. Então, conta um pouquinho de como que surgiu essa vontade de investir, né, em tese de investimentos de mulheres. Então, dá um overview aí para a gente. Bom, primeiro é o propósito, né? A inovação, ela precisa de diversidade. Ponto. Aí todas as diversidades, né? Gênero, raça, cor, idade, classe social, todas as diversidades, condição, né? Condição de deslocamento, condição. Sem essa diversidade, a gente transporta para a máquina os nossos comportamentos, né, as nossas vivências. Vivência de recolher o lixo do chão em Curitiba é muito diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo, completamente diferente. A gente vai sempre transportar a nossa realidade, o nosso viés para dentro da máquina. E aí, só como um parênteses, né, a gente está indo para saindo da revolução da inteligência, né, indo para a revolução da convergência, na era das revoluções industriais, aí, quando a gente fala de inteligência artificial, que tem como não falar disso falando de inovação, a inteligência artificial começa com o input humano, e o input humano tem os vieses humanos, né? E aí a gente pode falar, assim, de discriminação robótica, né? E vemos ação concreta de discriminação robótica, né? Discriminação que o dado, que o algoritmo faz, né? No processo seletivo, o RH agora vai fazer todo o processo seletivo através da inteligência artificial. Beleza, quanto de viés a inteligência artificial tem, né? Então, tem vários exemplos sobre isso. E, então, fiz esse recorte por quê? 17% dos programadores do mundo são mulheres. Esse número não muda há mais de 4 anos. A gente não consegue crescer. Se 17% dos programadores do mundo são mulheres, né, a gente tem uma massa de homens programando, e a massa de homens, na sua imensa maioria, brancos, ocidentais, dizendo para a inteligência como ela deve se portar e o que ela deve entregar. Isso não é só um problema, não vamos inovar, isso é um problema social, econômico, cultural, isso vai acabar com a humanidade, né? Isso é gravíssimo. Como é que a gente sai dessa sensação de pânico sobre ver esse dado e falar não é possível, para uma ação afirmativa? E aí eu acho que não tem jeito no mundo que a gente está. Nós precisamos de ações afirmativas para tudo, para a liderança, para colocar mais mulheres dentro dos cargos de conselho, para colocar mais negros, para colocar idosos, para colocar pessoas com deficiências, enfim, né? Todos os tipos de pessoas precisam de ações afirmativas. E a gente fez um evento falando sobre isso na época da pandemia, online, da agência, e a gente convidou grupos de investidores, no geral, para falar sobre isso, e convidamos uma pessoa, uma startup liderada por mulher, para falar as suas dificuldades, né, uma startup de tecnologia, neurociência, e para falar das suas dificuldades de conseguir recurso, né, de conseguir investimento. E aí tem um outro dado também, que fala que mulheres recebem quase 30% a menos de investimento do que homens numa banca de investidores, e que há um perfil de indagação da banca, sejam homens ou mulheres que estejam na banca, para quem está se apresentando, muito diferente se a mulher está fazendo pitch ou se o homem está fazendo pitch. Quando o homem está fazendo pitch, é aí que é o viés inconsciente que a sociedade, né, que vivemos, machista que vivemos, fala, que se o homem está colocando um negócio que é altamente arrojado, até um pouco, né, sei lá se isso aí vai dar certo, é louco demais. Quando se pergunta sobre isso para o homem, fala assim, nossa, que poder, qual é o teu poder, né, de reação, de ir para o mercado, de ser arrojado para conseguir isso. Quando se pergunta para a mulher, é do poder de preservação, como você vai mitigar riscos com relação àquilo. E essa pergunta faz toda a diferença sobre a resposta. Se eu vou ser
né? Vou para o mercado com gana ou se eu vou me proteger num mercado. Faz toda a diferença. A gente não percebe, isso é muito sutil. Acabou o evento, o grupo de investidoras que estavam ali, tinha investidores e investidoras, a gente ficou conversando e conversamos justamente sobre esses pontos. E aí a gente falou, cara, a gente precisa mudar esse jogo. Então, que tal se a gente criasse um grupo de investidoras, mulheres, que só investissem em startups que tivessem pelo menos 50% do seu, né, da sua liderança mulheres. E aí criamos a WIN, num primeiro momento ali com um grupo menor, hoje a gente está crescendo, estamos bem felizes, fizemos nosso primeiro exit faz um mês atrás, assim, um tempo recorde, 2 anos para ter um exit, é um negócio incrível. E a gente percebeu nessa jornada muitas coisas importantes. Primeiro, que as mulheres têm muita dificuldade de estarem no pedido do investimento, elas têm dificuldade de pedir dinheiro, porque a gente é assim, temos esse jeito e a gente tem que não aprender a fazer, mas nos posicionarmos em como fazer. E, por outro lado, fazermos com que mais mulheres invistam, porque é um investimento de risco, altíssimo risco, e a mulher não corre muitos riscos, principalmente financeiros, porque tem 1000 prioridades, né? Mas é um mundo que é legal, que é importante, que dá dinheiro também, né? A gente consegue recuperar uma grana, perde alguma também, mas recupera algumas também, e esse mercado de alto risco precisa ser também aberto para as mulheres. Então, a WIN tem bastante esse propósito. E acho que aqui a gente está falando de investimento, quem tiver oportunidade, eu sei que alguns aqui já são, acho que tem um lado de uma troca muito intensa. Seja desde assistir uma banca, você realmente participar de outros modelos de negócio que você não está acostumado e está inserido. E aí, logicamente, né, tem uma série de outras oportunidades, ser board advisor, estar junto. Então, são linguagens diferentes de quando a gente fala de ser um MBA ali intenso, né, em loco, né, uma oportunidade incrível. Acho que tem só um parênteses bem rapidinho, que é quando se fala de mulheres, né, pedindo dinheiro. A gente estava em outro fórum das mulheres na governança. Mulher, normalmente, quando vai pedir uma promoção, chega e fala assim, eu gostaria de um desafio maior, eu gostaria disso, toda cheia de rodeio. Normalmente vem com um desafio maior. O homem chega e fala, não, eu já estou pronto, quero uma promoção, quero tantos por cento. Então, assim, são linguagens muito diferentes, muito sutil. E aí, acho que tem um papel muito forte, por exemplo, até da própria liderança, de saber e adequar. Então, em algumas rodas de conversa que eu tenho alguns colegas, né, enfim, ele falou assim, mas a mulher não quer, ela não sabe se ela está preparada, enfim. Cara, ela está aí com receio, porque a gente está falando de síndrome de impostora, de uma série de outras coisas. Então, aí é só para fazer um parênteses de quando você fala. Queria abrir para perguntas, pessoal, seja aqui né, de quem está no presencial e quem está no online. Quem estiver no online, pessoal, se você puder abrir o teu microfone, já pode fazer a pergunta, enquanto a gente aguarda aqui no presencial, se alguém tiver alguma pergunta. Tem que falar ali, senão não ouve. Olá, nossa, uma delícia ouvir vocês, fantástico. Essa questão que me chamou a atenção é que dói a inovação, né? Quando o meu trabalho é, como consultora, engajar as empresas para a inovação. Então, como conselheira de inovação, meu papel é trazer inovação aberta também como uma das opções. Mas como eu já tive do outro lado da mesa, que eu fui empresária, eu sei quanto doeu a gente abrir um departamento de P&D, alguém tinha que sair da sua posição, o outro tinha que trabalhar a mais, e isso dói. E também trazendo essa questão de levantar tudo que você tem de possibilidades de inovação interna já, porque tem muitos dos colaboradores que têm ideias incríveis, mas não abriram a boca porque não existiu a oportunidade de falar. Então, antes de partir para a inovação aberta, esgotar as possibilidades internas, que é bem isso, né? Para quê? E aí sim, se entender o nível de maturidade de inovação dentro da empresa. Ok, nós realmente precisamos explorar a inovação aberta para atender até as questões de ESG, né? Você vê como as coisas se conectam, né?
E aí, só complementando também, eu participei com a GoNew de um board canvas, tem o board canvas da GoNew, não sei quem conhece, que é para alinhamento dos sócios, né? E a gente acabou formando um grupo, numa das aulas, um insight, de por que a gente não faz um canvas para investidores e investidas. Porque eu via no meu processo normal de conversar com startupeiros que era uma relação desigual. O investidor fala tudo que ele quer e como que ele vai entrar, sair, e a investida fica quietinha lá, só querendo que ele, né, que ele invista. Então, a gente criou o board, o Invest Canvas, tá lançado, vai ser lançado o book aí. E aí eu quero saber de vocês se essa discussão não deveria ser mais incentivada, para que o investido também soubesse quem é que vai investir na minha startup, qual que é o impacto. Eu quero um investimento de impacto, né? Eu tenho um propósito, esse investidor tem esse mesmo propósito, né? Como que a cultura dele vai entender a minha cultura, porque as startups têm a sua própria cultura, por menor que sejam 3 sócios, enfim. Né? Eu queria ouvir de vocês essa questão. São vários pontos aqui, né? Primeiro, bacana, o Invest Canvas, não sabia que estava sendo lançada, mas a ação final ali na GoNew do Power de Canvas é super bacana nas empresas, ali na formação do curso no C2I. Veja, a Sil falou da Magalu comprando empresa, fazendo M&A. Veja, a Magalu, quando 2012, quando eles mudaram, né, a visão para a tecnologia, que não seria mais uma loja de venda, seria uma plataforma, já era uma loja financeira, né? Já era uma financeira, não era loja de imóveis, já era uma financeira, e ali eles decidiram que seria uma plataforma. Ponto. Então, para chegar na fase de comprar 10 empresas por ano, cara, foi chão, foi muito chão ali. Esse é um ponto. Segundo ponto, nessa jornada, a gente estava falando muito de corporate, né, aqui, né? Só que do outro lado do balcão, falando das startups, elas estão tão pouco preparadas para o jogo quanto as corporates. Porque muitas vezes, eu falo muito de GovTechs, né, no chapéu de governo, mas vocês devem perceber isso também quando vocês têm contato com as startups, cara, elas não sabem nem como é que elas fazem contrato com as empresas, qual é a legislação que elas têm que seguir, né, focada ali no produto. Eu tenho um livro chamado Gestão de Startups, Desafios e Oportunidades. E nesse livro eu faço um passo a passo e eu chego numa área que fala assim, a legislação importa. Porque se você não souber jogar esse jogo, ou se você não souber o que pode e o que não pode, você pode até entrar. E aí tem muitas startups que rompem a legislação. E é ótimo, porque eu falo que a inovação ou ela puxa ou ela empurra, ela não deixa ninguém parado. Então, quando a startup empurra a legislação, ela muda e a legislação depois vai atrás dela. Mas é bem sofrido, você tem que saber que isso vai acontecer. A gente tem um caso aqui, a HighLab. Não sei se vocês conhecem a HighLab, uma startup muito legal de Curitiba, enorme já, né? Na verdade, já está quase chegando da série B, eu acho, de investimento já, com muitos e muitos centenas de milhões ali investidos. E o jogo delas é brigar com o mercado de diagnóstico. Briga com a empresa farmacêutica aí de diagnóstico, de centros de diagnóstico no país. Diagnóstico, né? Diagnóstico não, diagnóstico, né? De exames. Briga com esse mercado. Se ferram o tempo todo, mas está no jogo, porque elas sabem que faz parte, né, do tempo, do aprendizado e até da porrada que eles vão levar aquela dificuldade. Então, sim, é necessário que essa jornada de entender que, no final das contas, a startup é uma empresa, ela precisa ter uma gestão empresarial, e muitas vezes a startup nasce da ideia de 2, 3 pessoas que estão focadas no produto e depois vão ver a questão da governança, depois vão ver o que vai acontecer, e aí o conflito entre os sócios é o maior caso de mortalidade de startup.
E agora eu já esqueci que você tinha perguntado. Desculpa. Eu vou te complementar, então, Cris. Eu acho que tem um pouco da questão geracional, né? Então, as startups que são fundadas por uma geração mais jovem, ela prioriza mais essa questão do propósito. Muitas vezes até pode ser uma dificuldade para a pivotagem do negócio dela. Então, não adianta você colocar dinheiro na minha empresa se a gente não dividir o mesmo propósito, que isso é muito bom, né? Só que, lógico, no mundo real, a gente também precisa sobreviver, né? Então, a questão econômica é importante. Então, não adianta ser tão radical. Eu acho que as empresas que estão com novas lideranças, com lideranças que estão cabeça aberta, e aí é de todas as gerações e estão se relacionando, elas estão se aliando muito a parceiros que compartilhem o mesmo propósito. Isso vem muito da questão do ISG, né? Assim, não adianta, é a tua questão de governança, você pode fazer tudo certo. Se você tá parceirizando com alguém que faz muito errado, você está aceitando aquilo ali. E se você sabe, então, é pior. Né? Se você não investiga, é ruim. Se você sabe daquilo ali e é permissivo, é muito pior. Então, eu acho que cada vez mais isso para a nossa vida social e para a nossa vida corporativa, e a Cris e a Sil falaram de uma coisa muito importante aqui, né? De todas as diversidades que são necessárias, se a pessoa realmente não acredita naquilo, e você falou da inovação ser uma dor, eu sou líder de uma empresa. Se eu não acredito que a diversidade é importante, e se eu não pratico isso, e se eu não acredito que a inovação é importante, é que nem a gente no dia a dia, vou praticar esporte. Você vai lá, corre o primeiro dia, depois você não vai, arruma uma desculpa. Vou arrumar uma desculpa, porque as mulheres não querem salários iguais, as mulheres não querem. Claro que as mulheres querem, claro que é preciso, as mulheres são melhores formadas, são a maioria e estão em minoria nas lideranças das empresas. Claro que mas eu quero dar uma desculpa que esse machismo, para que eu continue na minha zona de conforto. É que nem a inovação, tem muito gestor que contrata consultoria de inovação cara para ele simplesmente dizer assim, eu estou fazendo a inovação. Eu tentei, não deu. É o greenwashing do ISG. Então, não adianta, e eu dou um recado para todas as empresas aqui, procurem um termo liderança diferenciada, que a ONU cunhou há pouco tempo. Não adianta você achar que vai fazer ISG na sua empresa, não adianta você achar que vai colocar política de diversidade, que você vai realmente incluir se você colocar lideranças que são machistas, homofóbicas, preconceituosas. Não vai acontecer. As pessoas vão até dizer assim, não, nós vamos fazer, tal. Investigue para saber se essa pessoa tem essas atitudes. Porque se você, como liderança maior e todo o movimento é top-down, não for investigar se essa pessoa realmente tem essas atitudes, as coisas não vão mudar. Se você realmente quer colocar lideranças inovadoras, ver se as pessoas estão abertas a saírem da sua zona de conforto. Cara, é duro. Às vezes você está na rotina do dia a dia, daí vem alguém assim, vamos olhar diferente para o seu negócio? E você fala, Jesus amado, você resolve, você reza 3 Pai Nosso, fala assim, tá bom, vou ter que fazer isso. Mas, assim, e você não estava preparado, você está acabando de organizar o restinho da tua equipe, do teu processo, está começando a ficar tudo fluido, daí vem alguém e te provoca a fazer diferente. E se você não está aberto para aquilo, você vai blindar, você vai proteger aquilo ali. Então, você precisa estar convencido de que isso é importante. Vamos para o online. Tem alguma pergunta, pessoal? Se tiver, pode abrir, por favor, o microfone. Eu não consigo ver daqui. Acho que não, então, nós temos mais... Silvana, oi. Oi, pode fazer. Vou fazer uma aqui, Ednei falando. Antes de mais nada, parabenizar aí pelas colocações todas, Cris, Fabrício, suas. Me chamou um pouco a atenção aqui, um pouco do paradoxo que o Fabrício trouxe em relação ao imediatismo que se pensa sobre a inovação versus a urgência que algumas agências precisam ser impostas. E você acabou de falar algumas delas, sobre, de fato, se estamos dispostos a incluir, a inserir, ou seja, precisa alguma empresa partir para uma ruptura e dizer, não, eu vou fazer e faço mesmo. E aí vê o que acontece. Ou, em alguns outros casos, a tal da jornada, que é uma palavra que pode ser um contrassenso com relação ao imediatismo,
ela esbarra muitas vezes num clash de gerações. Lideranças mais sêniores, vamos colocar assim, que tem um pouco de resistência a essas mudanças, versus uma geração que normalmente é o que impulsiona as startups, uma geração que quer a mudança e quer a mudança já, agora. Então, não estamos trabalhando um pouco num mundo de clichês, em primeiro lugar, falando e reverberando pouco o que, na verdade, deveria ter um eco muito forte, quase ensurdecedor, em relação a essas pautas que são muito urgentes e imediatas. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Excelente pergunta. Essa pergunta é de R$1 milhão. Eu ficaria mais confortável em te dizer quais ações da Bolsa vão subir amanhã do que te responder essa pergunta. Mas eu acho que aí entra o momento e a realidade de cada um, né? Então, as empresas e as lideranças dessas empresas estão em realidades muito diversas. Eu, particularmente, não gosto e não acredito em 5 passos do sucesso, 7 passos do sucesso. Eu não daria para ninguém aqui uma receita de bolo a ser seguida. Então, Ednei, eu acho que cada um tem que entender o que cabe dentro da sua realidade e começar esse movimento. Para alguns, eu acho que pode ser um tiro de canhão e vamos fazer e vamos mudar e vir empresas fazendo isso se darem bem. É difícil de você fazer uma mudança radical de maneira rápida, com crescimento exponencial, com transição cultural, com responsabilidade e inclusão. É muito difícil, vai muito dinheiro, pode dar errado, pode... Mas eu acho que, assim, é que nem receita de dieta milagrosa. Não tem, cada corpo vai funcionar de um jeito, cada um vai funcionar de um jeito, cada um tem uma rotina. O importante estou disposto e quero começar? Acredito nisso. Então, eu entendo que esse paradoxo ele vai existir quando a gente olha de maneira globalizada e de maneira, num contexto mais aberto, quando a gente olha todas as empresas. Mas quando a gente vai para cada uma e olha individualmente, entende o histórico, vê quais são as possibilidades, o que dá para ser feito, aí eu acho que é um passo de cada vez. Complementando e sem nem tentar te dar uma resposta, Ednei, acabativa, a gente tem que olhar para a inovação e para esse conflito que você está falando, particionando o que é o core, o que é crítico e o que é possível. Então, vou falar um pouquinho de exemplo, que é a coisa mais duvido que as empresas de vocês sejam tão engessadas quanto com o poder público. Não é. Várias podem ser bastante, tá? Mas não é tão engessada quanto. E mesmo assim consegue-se fazer transformações culturais. Aí, mais um ponto. Quanto é muito? Quanto tempo é muito tempo? Né? Sempre depende da perspectiva, depende do que. Se eu for ter um processo de transformar uma linha de produção de ponta a ponta, 5 anos é muito, é pouco tempo? Não sei responder, vocês sabem melhor que eu. Se eu for transformar o organograma da empresa, 3 anos é muito ou pouco tempo? Agora, se eu for transformar um departamento, 6 meses é muito ou pouco tempo? Então, primeiro a gente tem que recortar, particionar o que se pode, e o Fabrício falou de cenários, né? Cenário 1, 2, 3, particionar o que se pode e o que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Como é que eu mudo no RH agora para eu ter mais diversidade na minha empresa hoje? Como é que eu mudo, talvez, a cabeça do meu chefe ou até o quadro de diretores para eu colocar essa diversidade hoje? Isso eu posso fazer já. Como é que eu faço? Inicio um processo de aculturamento que eu posso fazer hoje, para que daqui 3 anos eu tenha uma cultura alinhada dentro da minha empresa, pelo menos para os valores e para os combinados macros da minha empresa. O que eu faço hoje? Não adianta eu querer começar com a mudança organizacional, ou não adianta eu começar com a mudança ali, vou mudar toda uma linha de produção, vou colocar tudo agora robotizado, que vai me custar
100 milhões de dólares. Eu vou ter esse orçamento em quanto tempo? Posso até chegar lá, mas não vou ter em pouco tempo. Então, depende do que é muito pouco tempo para a ação que eu vou fazer, né? Aí eu acho que se existir movimento, o conflito geracional ele não é tão grave. Porque se vê o movimento, as coisas estão acontecendo. O grande problema é não ver nada de movimento, é nada acontecer, né? Os jovens, não sei se posso falar jovens, né? Eu não gosto muito desse dizer que os jovens estão, né? Mas, enfim, tem muitos velhos que são tão azogados. Eu sou uma velha azogada.